Bom dia, paz do Senhor. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom e a sua fidelidade, o seu amor dura para sempre e tem nos alcançado. Amém. Vamos dar início lendo o Salmo 133. Sejam todos bem-vindos, inclusive os irmãos que estão nos acompanhando online. Salmo 133 diz assim: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes Siões. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Vamos orar e dar início à nossa reunião. Continuidade, né? Jesus, muito obrigada por este momento. Nos ajuda, nos ensina. Ser misericordioso conosco. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nossas vidas nessa manhã. Que a tua misericórdia repouse sobre nós. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina a sermos misericordiosos. Nos ensina essa manhã. Que a tua palavra desça aos nossos corações e nos ajude, porque precisamos de ti. Recebe-nos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Irmãos, vamos louvar a Deus, agradecer pelo seu sacrifício, pelo seu grande amor por nós. Eu olho para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou
quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Teu sacrifício na cruz, pela tua vida, pela tua morte, pela tua ressurreição. Tu és maravilhoso, Senhor, nas nossas vidas. Nós te agradecemos. Queremos viver uma vida mais consagrada a ti, Senhor. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem. Eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém.
Amém. Vamos, neste momento, dar continuidade e encerrar. Hoje iremos encerrar a carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios. Sua segunda carta, né? Do livro sagrado. E vamos estudar sobre exortações pastorais. E ele vai falar sobre o verdadeiro poder, a verdadeira fraqueza. Está no Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 5 a 13. E dar início ao nosso estudo essa manhã. Quem estiver acompanhando com a Bíblia Sagrada, ótimo, né? É uma oportunidade que a gente tem de confirmar aquilo que está sendo dito e ensinado com a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 5 a 13. Diz assim o texto sagrado. Examine-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Mas espero que reconheçam que nós não fomos reprovados. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum, mas não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados, mas que vocês façam bem. Mesmo que pareça que nada podemos, mesmo que pareça que nós fomos reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. E a nossa oração é esta, que vocês sejam aperfeiçoados. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu para edificação, e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, procure aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saudem uns aos outros com beijo santo. Todos os santos mandam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Esse é o nosso texto. Vamos orar, pedir o auxílio do Senhor neste momento. Senhor, muito obrigada por este momento, pelo texto sagrado, pela tua misericórdia, pelo privilégio de estar diante de ti. Nós não somos merecedores, mas o Senhor é bom. Nos ajuda, nos ensina esta noite. Aplica a tua palavra nos nossos corações. Precisamos de ti, Senhor. Fala conosco e nos aperfeiçoa. No nome de Jesus. Amém. Estamos aqui diante do texto e da finalização da carta mais pessoal de Paulo, 2 Coríntios. Ele está preparando, na sua finalização, a sua visita à igreja de Corinto, a terceira visita. A primeira visita foi a que ele evangelizou a igreja, na sua segunda viagem missionária. A segunda visita, depois de receber notícias desagradáveis, é a chamada visita dolorosa. Muitos assuntos ficaram pendentes, porque ele voltou de uma maneira intrépida. Ficou tudo pendente. As coisas não foram resolvidas. Mas, conforme já vimos em estudos anteriores, ele escreveu uma carta, chamada de Carta Severa, exortando a igreja, e ela foi levada por Tito, com a ideia de apaziguar a igreja e prepará-la. Depois disso, recebendo boas notícias a respeito do trabalho de Tito e a situação da igreja, como a carta severa tinha sido recebida, ele escreveu 2 Coríntios, que iria mandar por Tito também aquela igreja.
E aí, no final desta carta, ele está preparando a terceira viagem à igreja de Corinto, a terceira visita. Seria uma visita confrontadora. Como vimos no último estudo, no último momento que estivemos nessa carta, poderia ser que durante a sua presença, alguns ainda se levantassem contra ele, contra aquilo que ele estava ensinando, em virtude da natureza humana, falta de conversão, muitas outras coisas mais. Então, a visita, se necessário fosse, seria uma visita confrontadora. Ele está preparando a igreja para isso. Ele não iria sair como havia saído durante a visita dolorosa. Havia dificuldades, alguma oposição a Paulo, poderia haver. Nós vemos isso no versículo 2 do capítulo 13, que diz assim: já o disse anteriormente e o digo de novo, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, digo aos que no passado pecaram e a todos os demais que, se for outra vez, não os pouparei. Caso houvesse ainda alguma dificuldade, seria uma visita confrontadora. Havia essa dificuldade, essa possibilidade. Havia relacionamentos quebrados naquela igreja. Nós vemos isso no capítulo 12, versículo 20, que diz assim: pois tenho receio de que, indo até aí, eu não os encontre na forma que gostaria de encontrá-los, e que também vocês se achem diferente do que esperavam, e que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo. Havia dificuldade, relacionamentos quebrados. E também, por fim, no versículo 12, versículo 21, havia também imoralidade sexual na vida de alguns membros. O versículo 21 diz: tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha a chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo está prevendo tudo isso e se antecipando aos problemas em oração e exortando os irmãos, preparando-os para a sua visita, sendo também preparado por Deus. Para quem o apóstolo falava? A quem ele estava se dirigindo? Ele diz aqui nos versículos que acabamos de ler, que ele falava para todos os que no passado pecaram. Então, aqueles que haviam pecado no passado, estava se endereçando esses assuntos, a carta. E a todos os demais da igreja. A igreja precisava estar ciente do seu estado espiritual, até para que outros não se envolvessem também em erros. Por quê? Porque alguns buscavam provas de que Cristo falava por meio do apóstolo. O versículo 3 do capítulo 13 diz assim: visto que vocês buscam provas de que Cristo fala por mim. Incentivado pelos superapóstolos, que ironicamente Paulo os chamou assim, alguns irmãos fracos na fé, imaturos, procuravam provas, estavam em dúvidas, procuravam provas de que Cristo falava por intermédio de Paulo. E quem é Cristo pelo qual o apóstolo fala? Paulo vai afirmar ainda no capítulo 13, na parte A, capítulo 13, versículo 3, parte A. Ele não é fraco quando trata com vocês. Pelo contrário, é poderoso entre vocês. Cristo morreu em fraqueza, mas ele é poderoso entre os coríntios. E ele é crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder
de Deus. Aqui no versículo 4 ele diz, porque, de fato, falando a respeito de Cristo, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para o bem de vocês. Paulo se identifica com Cristo? Sim. Acabamos de ler. Ele é fraco. Alguns na igreja diziam que ele é fraco quando falava com a igreja. Ficava a desejar. Os irmãos dos Coríntios, da igreja em Corinto, tinham muita dificuldade. Mas ele está dizendo, identificando-se com Cristo. Ele é fraco, mas ele vive pelo poder de Deus. Cristo ressuscitou. Eu estou com ele. Da mesma forma, eu sou fraco, mas eu vivo para o poder de Deus. Pelo poder de Deus. E ele diz para o bem de vocês. Por quê? Para quê? Que Deus me tem concedido essa graça para o bem de vocês. O poder de Deus na vida de Paulo, conforme ele antecipava, seria a marca da sua terceira visita àquela igreja. Então, agora entramos no texto em questão que vamos estudar esta manhã. 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 5 e 6, diz o seguinte: examinem-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmo, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Examinem-se se realmente estão na fé. Paulo devolve a avaliação. Alguns na igreja em Corinto estavam avaliando o apóstolo. E agora ele vira, a seta. Ele disse, vocês avaliem-se. Examinem a si mesmo. Vejam se vocês estão aprovados ou reprovados diante de Deus. E Paulo, posteriormente, vai dizer que o desejo dele é o bem dos coríntios. Porque os coríntios eram frutos do seu ministério. Se eles se consideravam aprovados, e o apóstolo deseja que seja isso, então, certamente, o apóstolo Paulo também tinha sido aprovado, porque eles eram um sinal da ação de Deus no seu ministério. Veja a lógica do apóstolo. Negar a ação de Deus no evangelho, pregado por Paulo, é negar a Cristo, é ser reprovado. Por isso que ele diz no finalzinho, a não ser que já tenham sido reprovados. Se vocês me reprovam, e foi eu que os evangelizei, e se vocês acham que o poder de Deus não estava em mim, certamente vocês também foram reprovados, porque foi eu que os evangelizei. Ele está indo com essa lógica. No versículo 7 a 9, diz o seguinte: estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum, não para que simplesmente pareça que nós somos aprovados, mas para que vocês façam bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. A nossa oração é esta, que vocês sejam aperfeiçoados. Agora o apóstolo se derrama. É a carta mais pessoal. E ele diz, eu estou orando a Deus. Eu desejo que vocês sejam aprovados, que vocês façam o bem. É uma carta exortativa. Também uma carta muito pessoal, onde ele declara o seu amor. E ele diz claramente, eu desejo que vocês façam o bem. Eu desejo que vocês sejam aperfeiçoados. Essa é a minha oração. O que é ser aperfeiçoado? É maturidade.
E o que é fazer o bem? O fruto. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 25, diz a respeito dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há leis. E o 25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. É uma oração de encorajamento. Ele deseja que eles sejam aperfeiçoados. Não mais façam mal. Que aquelas dificuldades pelos quais eles passaram, por conta da imaturidade da igreja, não aconteça jamais. Paulo já orava a respeito disso. E ele participa aos irmãos aqui neste momento. O que é aperfeiçoado no grego? A ideia, o sentido é de juntar partes quebradas, ossos quebrados. É um termo da medicina. Reconciliar partidos. Houve uma quebra naquele osso e ele ficou partido e agora ele vai ser reconciliado. Essa é a ideia. Eu desejo que vocês sejam reconciliados, aperfeiçoados. Que aquilo que foi quebrado venha a ser ajuntado. Uma ideia também que a gente pode colocar, de acordo com o grego, é preparar o navio para uma viagem. Na realidade, a igreja estava sendo preparada para encontrar-se com o seu Senhor. Equipar no exército para uma batalha. Muitas vezes se esquece que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais do mal. A vida cristã é uma batalha. Consertar redes. Mais uma ideia. Quando se conserta uma rede? Quando há buracos. Quando há brechas. Então ele está dizendo, se houver alguma brecha na vida espiritual de vocês, na compreensão de vocês, que vocês sejam aperfeiçoados, que sejam corrigidos, que essas brechas venham a ser tapadas. E tudo começa em Deus. A igreja estava sendo notificada para abrir o seu coração, porque Deus estava trabalhando. E ele diz, para que vocês sejam aperfeiçoados. O versículo 10, ele diz o seguinte, portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Olha o texto. Ele disse, se for necessário, eu vou usar da autoridade que o Senhor me deu. Ele está falando de disciplina. Muitas vezes, alguns, por falta de intimidade com Deus, conhecimento bíblico, acham que a disciplina é para a morte, é exclusão. Pode acontecer de alguém até aplicar indevidamente ou da maneira errada. Mas Paulo está dizendo, eu estou ciente do chamado que Deus fez a mim. E ele me deu autoridade. E ela, se necessário for, ela vai ser usada. Mas lembrem-se, é para edificação e não para destruição. Vejamos agora, 2 Coríntios 10, 8, o que Paulo diz a respeito do seu ministério. Ele diz assim, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição de vocês. Ele vai deixando muito claro. Se necessário for, a autoridade que o Senhor nos deu vai ser usada. Disciplinas podem ser aplicadas, mas entendam, é para edificação e não para destruição.
Se você conhece um pouco a Bíblia e percebe nas entrelinhas o que o apóstolo está dizendo, pode-se perceber que, de alguma forma, ele pode estar lembrando do profeta Jeremias. Jeremias 1:5 fala com o Senhor a respeito do seu chamado. Vamos para Jeremias. Só um pouquinho. Diz assim, vamos ver alguma coisa similar, né? Alguma similaridade entre o ministério de Jeremias e o do apóstolo. Jeremias é o profeta chorão, que profetizava se contrapondo contra tudo e todos. E como Deus fala com Jeremias a respeito dele, da nação e do seu ministério. 1:5 diz assim. Vamos ler o 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno eu já o conhecia, e antes de você nascer eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Essa colocação, Jeremias profetiza a nação de Israel e a respeito também de outras nações. E no capítulo 24, Deus vai falar de uma maneira mais específica sobre esse chamado. 24, 5 e 6. É colocado assim. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons. Eu os considero bons, olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não os arrancarei. Está aqui. Parecem as mesmas palavras que o apóstolo Paulo usa, quando ele fala que, se for necessário, vai usar autoridade e disciplinar alguns na igreja dos Coríntios. A disciplina, aqui em Jeremias, está se falando sobre a disciplina que Deus aplicou à nação. O cativeiro. Era uma disciplina, um juízo, por conta da desobediência deles. E Deus está dizendo, olha, eles vão para lá e vão passar por aquela disciplina, por aquele juízo. Vão ficar um tempo, pensar sobre as suas vidas. E depois eu os trarei de volta. Eles serão como figos bons. E esta disciplina não é para destruí-los, apesar de alguns acharem, né? Mas para edificá-los. É isso que ele coloca neste momento. Ainda Jeremias, capítulo 31, versículo 28, é colocado o seguinte: como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir, para afligir, assim os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo diz que a autoridade que Deus lhe dá não é para destruição, embora pareça insatisfatória para alguns, por conta, não é nem insatisfatória, é indesejada. Embora para alguns a disciplina seja indesejada, o apóstolo está dizendo, não é para derrubar, para arrancar, mas para corrigir, para edificar, para que vocês frutifiquem. Por isso ele diz, eu espero que vocês façam o bem. E aqui ele coloca desta forma em Jeremias 31, 28. Talvez o apóstolo Paulo estivesse pensando em Jeremias. Voltando para a nossa carta em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 10, nós vamos ver assim, portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu, para
edificação e não para destruição. O que é que o apóstolo está dizendo? Coisas que ele já ensinou dentro da própria carta. Quando nós voltamos para o capítulo 4 de 2 Coríntios, após ele ter dito que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, capítulo 4 de 2 Coríntios, o versículo 6, ele vai dizer o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandeça luz, e ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa era a oração do apóstolo, o aperfeiçoamento. Se houvesse alguma treva, alguma rede, usando o símbolo que ele usou, poderia ser compreendido no aperfeiçoamento na língua. Se houvesse alguma brecha, alguma área escura no entendimento da igreja, que Deus iluminasse o coração, que das trevas resplandecesse luz, para o conhecimento real, verdadeiro da face de Jesus Cristo. Quando fala face, é presença, para que vocês estejam limpos na presença de Deus. Ele está preparando a igreja e orando para quando ele estiver lá, agora na terceira visita, não haja as dificuldades que houve na visita dolorosa. No capítulo 5 ainda de 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 15, 5:15, diz assim: e ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Na realidade, é como se ele estivesse fazendo uma suma de tudo aquilo que já foi ensinado. E ele vai colocar e aplicar na prática. Como vocês vão fazer? O que vai acontecer? Já estou orando por isso. No versículo 17 diz assim: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. É isso que o apóstolo está dizendo. Quão maravilhoso, digamos assim, a conclusão, desta carta. Vamos agora dar continuidade. 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 11 e 12. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, procure aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saudem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. Amém. Eles contam mais, irmãos, ele já está concluído. E aqui ele começa a aplicar. Irmãos, a Deus. É interessante que essa palavra a Deus no grego, chairete, mais ou menos assim, significa também regozijai-vos. É a mesma palavra usada em 1 Tessalonicenses 5,16. Em tudo, dai graças. É como se ele dissesse assim: até que eu chegue aí, novamente, até que a visita se concretize, fiquem na alegria do Senhor. Regozijai-vos. E ele anteriormente diz: quanto ao mais, irmãos, sob a direção do Espírito Santo. Esta carta é inspirada por Deus, está na Escritura. Ele diz: quanto ao mais, irmãos, olha a maneira grandiosa e completa como ele se despede. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Irmãos, um termo tão comum e que nós usamos nas igrejas uns com os outros. Mas aqui Paulo está sendo muito sucinto e ampliando a visão. Irmãos, regozijai-vos, vocês são família de Deus. Muitas vezes se
se olha para o outro na igreja e só se vê os defeitos. Nós temos essa tendência, alguns mais, alguns menos. Principalmente quando discordamos de algumas coisas. Mas o apóstolo está dizendo, vocês são irmãos, família de Deus. Ele está trabalhando em vocês. Isso é motivo de regozijar-se. Ele já falou no Cristo crucificado. Ele já falou no Cristo ressurreto. Ele já falou na nova aliança, o sangue de Jesus. Ele já falou com os irmãos sobre o convívio. Quanto ele os amava e como ele gostaria de ser amado. E agora ele está dizendo, irmãos, a Deus regozijai-vos. Vamos nos compreender. Compreendam. Nós não estamos aqui para competir um com os outros, para afirmar a nossa posição. Nós estamos aqui para aprender uns dos outros, porque somos família de Deus. Ele é o nosso Pai. Olhem para uns para os outros desta maneira. É isso que ele está dizendo. E ele aplica esses 2 versículos, 11 e 12, ele introduz assim e ele agora vai aplicar. Ele disse assim, console uns aos outros. Compreendam a batalha espiritual. Compreendam que vocês são um povo no meio de outro povo. Consolem uns aos outros. Ajudem uns aos outros. Sejam suporte uns para os outros. Exortem uns aos outros, mas com consolação. Família de Deus. E ele diz, tenham o mesmo modo de pensar. Como é que você vai consolar, exortar, estar junto, amar o seu irmão? Se você pensar como Cristo pensa. Há uma luta no interior, porque fomos chamados por Deus, a habitação do Espírito Santo, mas ainda vivemos num corpo corruptível e num ambiente hostil. Então a igreja precisa estar unida, ajudar-se, compreender que é família de Deus, consolar uns aos outros, ter o mesmo modo de pensar, para olhar e estar com os olhos fitos no céu. Não é segundo a opinião de A ou B. E se a opinião de A ou B estiver centrada em Cristo. Essa compreensão. Ele disse, vivam em paz. Aqui a paz se estabelece. Se você compreende que vive num mundo hostil, que é frágil, que precisa de misericórdia, você será misericordioso. Você vai entender que não é o pai da família, você é um irmão. Deus é o Pai. Você vai consolar o seu irmão. E para isso você precisa ter o mesmo modo de pensar, centrado naquilo que Cristo ensina. E a paz se estabelece. Aleluia. É o desafio da vida cristã. Ele está fazendo a aplicação de toda a carta. Aperfeiçoar-se como? Consolando uns aos outros, conversando, colocando essa consolação não em termos pessoais, individuais, mas no mesmo modo de pensar, o de Cristo. E aí ele diz, vivam em paz, se esforcem. Não é algo fácil. É preciso de esforço, de renúncia. Por isso que Jesus disse que aquele que não negar a si mesmo, não tem parte no seu reino. E em meio a tudo isso, ele faz uma promessa evidente para a comunidade do Messias. Ele está dizendo para a igreja de Corinto, vocês são irmãos, família de Deus, a comunidade do Messias. Ele está os encorajando, ele está os consolando, ele está os exortando. E ele diz assim, o Deus de amor e paz estará em vocês. Versículo 11. Em meio a essa exortação, essa aplicação de tudo aquilo que ele ensinou,
de todo o seu amor que foi derramado, de toda a sua tristeza. Ele agora vai dizer, o Deus de amor e de paz, entendam, vocês são comunidade do Messias, estará com vocês. E ele diz, por final, ele vai colocar, saudem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. O que ele está dizendo? Sejam cordiais uns com os outros. Um mundo em que as pessoas, e nós precisamos tomar cuidado com isso, estão cada vez mais embrutecidas. Não todos, uns mais, outros menos. Mas a tendência do pecado é animalizar a pessoa, embrutecer. Ele está dizendo, sejam cordiais. Tem pessoas que têm muita dificuldade de ser cordial. Todos nós temos, de alguma forma, essa dificuldade. Mas alguns têm muito mais. Mas é interessante. Leia de novo a carta de 2 Coríntios. A carta mais pessoal do apóstolo. Tanta dificuldade naquela igreja. O apóstolo mesmo. Tanta dificuldade. Até começa a carta no seu interior, parece que estava até depressivo. Mas Deus o levanta. E ele diz, sejam cordiais uns com os outros. Ósculo Santo é aquele beijo leve ao lado da face. Uma maneira de saudar. Saudem uns aos outros. Sejam cordiais uns com os outros. Versículo 12. E o versículo 13, ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. O que ele está dizendo? O amor de Deus. Efésios. Você passa Gálatas, agora nós vemos Efésios. Vamos ler a saudação de Paulo em Efésios. Capítulo 1, versículo 3 a 5, a respeito do amor de Deus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. O amor de Deus, esse imenso amor que o impulsionou a nos chamar antes da fundação do mundo, seja com vocês. É um amor misericordioso e generoso. Ele está dizendo para a igreja de Corinto, irmãos, aprendam o que é ser generoso. Todos falhamos. Sejam santos e sejam generosos. O Espírito Santo vai os iluminar. Que haja luz na treva, caso haja alguma ainda no coração de vocês. E ele diz assim, a graça de Deus. 2 Coríntios, ele diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. O versículo 2 de Efésios, capítulo 1, diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Deus não é seu pai individualmente. Deus não é meu pai individualmente. De tal forma que você se aproprie dele e despreze o seu irmão. Ele é nosso Pai. E ele ama a todos igualmente. Por causa do seu amor e da sua infinita misericórdia. Essa misericórdia, Deus nos olhou na nossa miséria, na nossa carência, nos amou, e aí ele estendeu a sua graça, a possibilidade da sua presença. E na cruz ele nos perdoou. É isso que Paulo está desejando.
e está se despedindo da igreja dessa forma. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo que habita em vocês. Por isso, vocês são igreja do Senhor. Ele consola. Se você tem alguma dificuldade, ore. Busca o Senhor. Converse com o seu irmão. Vocês são família de Deus. E ele diz, estejam com todos vocês, família de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, família de Deus. Efésios 1:3 diz assim, bendito, é uma oração, seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Observem, vocês não estão mais nesta terra. O corpo, a vida ainda está aqui, mas a mente, o horizonte, o objetivo é o céu. E vocês estão nas regiões celestiais em Cristo. Vocês são acima dessas picuinhas que a cultura lhes oferece. É isso que ele está falando. Por fim, vamos encerrar com Jeremias. Já que provavelmente o apóstolo estivesse pensando sobre isso. Capítulo 32, versículos 38 a 41. As promessas de Deus, né? Para aquela nação, Israel, quando eles voltassem do cativeiro. E Paulo já mencionou a nova aliança. E ele já disse que a nova aliança ela é superior à de Moisés. É superior à cultura. E que ela é eterna. Ela é que subsiste. E o apóstolo diz assim, aqui o profeta Jeremias, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e para o bem dos seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o coração e de toda a minha alma. O apóstolo está dizendo, dei lugar ao Espírito Santo. Vocês são família de Deus. Vocês descansam na nova aliança. Cumpriu-se. O sangue de Jesus nos limpou de todo o pecado. O Espírito Santo, tão aguardado por Israel, era a era vindoura. Israel dividia a era perversa e a era vindoura. A era vindoura, na mentalidade do israelita, iria se inaugurar com o Espírito Santo. E o apóstolo Pedro disse, na descida do Espírito Santo em Atos 2, estes são sinais dos últimos dias. Ele está dizendo, vocês têm o Espírito Santo. Então, vivam pelo Espírito Santo. Renunciem à era perversa, o coração perverso. Sejam misericordiosos. Aprendam a consolar uns aos outros. A olhar para Cristo. E que a paz de Deus, Ele é o Deus da paz, se estabeleça no coração de vocês e no meio da comunidade. Aqui reside o verdadeiro poder de Deus para as nossas vidas. Amém? Encerramos 2 Coríntios com a graça do Senhor. Eu lhe desafio, leia 2 Coríntios. Se tiver alguma dificuldade, alguma
compreensão do texto. Busque os vídeos. Graças a Deus está gravado. Nós procuramos ser o máximo possível fiel à Escritura. Oramos a respeito. E Deus tem falado aos nossos corações. Todos temos dificuldade, mas precisamos vencê-las em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus nesta manhã por tudo que Ele tem feito por nós. Aleluia. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu grande amor, a tua infinita misericórdia. Se conosco. Aplica, Senhor, as verdades grandiosas da tua palavra, estudadas esta manhã nos nossos corações. Imprime, Senhor. Fala conosco. Nos ajuda e nos ensina. Ser misericordioso conosco. Nos ajuda, Senhor, que haja paz no nosso meio. Que haja compreensão de que somos família de Deus e que precisamos estar em Ti. E a promessa da Tua palavra é que o Deus de paz estará e está no nosso meio. Obrigada, Jesus, por isso. Abre os nossos olhos espirituais para compreendermos estas coisas. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o seu Espírito Santo, repouse sobre todos nós, toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém. Até o próximo encontro. Amém.